Olá, esse é o podcast do Telesaúde da UFAM. Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde a todos. Estamos hoje aqui com os colegas da Ciência para falar de um tema que é de grande importância, que é a saúde indígena. E o tema que a gente vai conversar hoje vai ser justamente os desafios e as perspectivas sobre a população indígena relacionada à saúde dentro do contexto urbano, e em específico dentro da cidade de Manaus. Podem se apresentar, por favor? Boa tarde, mais uma vez aqui no Telesaúde, só que dessa vez para falar de saúde indígena, que está inserida na pasta onde eu estou, que é o Núcleo de Promoção do Respeito à Diversidade, na Diretoria de Atenção Primária, na Secretaria Municipal de Saúde. Hoje a gente está aqui para essa conversa, como o Igor já falou, de grande relevância, que é a saúde indígena em contexto urbano. Boa tarde, meu nome é Leidiane, sou enfermeira e estou atualmente como referência técnica em saúde indígena da Secretaria Municipal de Saúde. Boa tarde, eu me chamo Isabelle Santos, sou técnica de enfermagem, sou responsável técnica de saúde indígena do Distrito de Saúde Norte. E me apresentando, eu me chamo Igor Santana, sou discente do curso de farmácia da UFAM. Atualmente, pela Telesaúde, estou como coordenador do Núcleo de Pesquisa e Inovação Científica. E é um prazer recebê-los aqui hoje. E a primeira pergunta, a gente fez um pequeno roteiro para elaborar e direcionar um pouco melhor esse podcast. E uma pergunta que qualquer um de vocês pode responder sobre isso. Então, quando começou essa percepção e sensibilização de que precisava ter esse olhar para a saúde indígena no contexto urbano em Manaus? Porque a gente tem a percepção enquanto estudante que talvez possa existir ou não uma diferença no tipo de tratamento a ser ofertado para a população. A gente tem a dita população em geral e a população indígena. Tem diferença nisso? Sim. A Política Nacional de Atenção à População Indígena, ela foi lançada em 2020. E a partir de 2005, mas com informações muito empíricas, porque não está tão documentado em registros, até porque a parte online da Secretaria foi a partir de 2010, os documentos de planos, de RAG, de planos anuais, estão a partir de 2010. Mas temos alguns vestígios, alguns documentos que estão desde 2005 relatando as atividades da Secretaria, mas foram movimentos muito pequenos entre ir diretamente numa comunidade, localizar aquela comunidade na cidade de Manaus, para poder fazer um cadastramento e fazer uma vinculação à unidade de saúde. Isso permaneceu durante alguns anos fazendo esse tipo de atividade de vinculação. No período de 2020, onde surgiu a pandemia, que houve aquele boom onde estão localizados indígenas na cidade de Manaus, a gente identificou a necessidade de que precisaria se intensificar ações, estratégias para localizar esses indígenas na cidade para poder diferenciar esse tipo de atendimento. Porque na população em geral, apesar de ter suas especificidades, para os indígenas não é a população indígena, são os povos indígenas, são várias etnias, cada uma com uma especificidade, uma cultura, uma religião, uma espiritualidade diferente, uma cosmovisão diferente. Então não tem como a gente universalizar um atendimento, o mesmo atendimento para o não indígena do que do não indígena. E de qual é essa forma? Não é uma forma biomédica que eu vou fazer diferente. De forma de acolhimento, de interação, de interculturalidade entre a nossa cultura e a cultura dos indígenas, porque a interculturalidade não é apenas eu tentar entender a deles, mas ele também entender a nossa, para que a gente possa ter essa troca num atendimento médico, num procedimento a ser realizado. Certo. E a partir daí, o que foi realizado por parte da Secretaria? Vocês têm um mapeamento acerca da quantificação
Quantos indígenas aproximadamente tem na cidade de Manaus? A partir de 2020, nós começamos a vislumbrar que precisaria as ações de saúde ser crescente. Então, a gente entrou com o primeiro passo, que foi o processo seletivo, chamamento público para agentes indígenas de saúde. Nas grandes cidades não existe agente indígenas de saúde. Eles fazem parte das ENSIS, que é a Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena, pelos DICEs. E nós mobilizamos essa estratégia, fizemos um chamamento onde foram contratados agentes que eram indígenas, que com fluência na língua materna para auxiliar na identificação e no cadastramento desses indígenas para facilitar o atendimento, mesmo porque, como estávamos na época da pandemia, estávamos em crise, em unidades superlotadas, então a gente começou a tentar estratégias de facilitar o atendimento, de trazer esse indígena também até a unidade. Depois da contratação dos agentes indígenas, também fizemos um processo seletivo para montar uma equipe multidisciplinar para atendimento no Distrito Oeste, no Parque das Tribos, no bairro Parque das Tribos, onde era uma equipe composta por agente indígena, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta e um assistente social, onde eles começaram a desenvolver atividades da APS numa maloca, enquanto ia sendo construída a unidade básica de saúde. Na cidade de Manaus, pelo IBGE, nós temos um número de mais de 71.700. No cadastro da ciência que utilizamos o prontuário eletrônico, que é o SUS APS, nós temos o cadastro de 11.524 pessoas indígenas, autodeclaradas indígenas. E como foi bem falado, teve essa questão da contratação dos agentes indígenas, né? E a gente entende que, enquanto estudante, a gente tem aulas acerca de saúde coletiva sobre a questão da aceitação de interferência externa na comunidade. Então, tem uma diferença, vocês percebem uma diferença quando vai um agente indígena e um agente não indígena para essas comunidades? Se, por exemplo, tem uma recusa maior, tem uma aceitação maior por parte deles? Isso, e aí a gente continua, né, perguntando qual a importância, qual a relevância desse agente indígena de saúde nesse contexto todo de identificação, de vinculação, de cadastramento. Eles realmente são esse elo entre a comunidade indígena e a equipe profissional de saúde? Sim, a presença dos agentes indígenas de saúde nas comunidades, ela, primeiro, traz a valorização da cultura, né? Eles se sentem mais confiantes em abrir a porta da sua casa para entre aspas, um parente, como eles mesmos mencionam. Eles se sentem mais confiantes em falar abertamente sobre a sua vida para uma pessoa que vai ter, muitas das vezes, os mesmos valores culturais, que vai entender a sua diferença, né? E nós temos também aqui, a Secretaria tem os agentes comunitários de saúde, e a diferença entre eles é justamente essa questão cultural, né? O agente indígena de saúde, ele é o nosso elo, é o elo entre a comunidade e a oferta de saúde, a comunidade e os distritos, a comunidade e todas as outras questões que possam envolver a secretaria, né? Então, com eles, a gente consegue mapear toda uma comunidade. Antes, a gente tinha muita dificuldade de saber entrar de fato na comunidade e eles falarem dessas dificuldades de maneira aberta. Com os agentes indígenas de saúde, não. Já mudou essa história. Eles, como eu já mencionei aqui, eles falam de maneira aberta, né? Os agentes indígenas de saúde, eles vão auxiliar na identificação dessa família, nas suas dificuldades, vão fazer o cadastramento ou a atualização, né? Antes, não havia no PEC essa questão de um campo a ser preenchido, que vai falar sobre a etnia deles. E hoje em dia, com alguns dados que já foram levantados, já estão evidenciados pela Secretaria,
começou a haver mudanças. Então, hoje também no cadastramento deles a gente pode colocar as etnias. No contexto urbano, onde a identidade indígena ela é invisibilizada, a presença do agente indígena de saúde ele vai justamente trabalhar para que não haja a diluição dessa identidade. Então, eles vêm para trazer o pertencimento, para fazer essa aproximação e trazer também para o contexto urbano toda a identidade cultural que essa comunidade oferece. E a partir dessa identidade cultural, a partir dessa visibilidade, depois que o agente indígena de saúde adentra a família, conversa, faz essa abordagem diferenciada, até porque ele conhece a cultura, ele conhece a realidade indígena, como é que se dá esse processo de identificação, de cadastramento, de vinculação? Como é que essa família, essa população é vinculada, cadastrada a uma unidade de saúde? Como é que se dá todo esse processo? Sim. Primeiramente, no momento em que eles são solicitados por essa comunidade, eles vão fazer todo o reconhecimento da área, de toda a extensão dessa comunidade. E aí, por meio dos mapas que já são fornecidos através das ferramentas da secretaria, a gente consegue verificar qual é a unidade de saúde mais próxima a essa família. E aí a gente também conversa com eles sobre a acessibilidade a essa unidade. E aí eles falam quais são as suas dificuldades, quais são os pontos positivos e os pontos negativos. E em cima disso, a gente também cria projetos para serem trabalhados nessa unidade, justamente para que a unidade, todo o corpo de saúde que é composto essa unidade, eles possam conhecer a comunidade que faz parte daquela unidade, que às vezes faz parte de uma ESF. Então é importante que a gente faça essa questão de sensibilização. E os agentes indígenas de saúde, eles são muito importantes para esse vínculo. Então, como é realizado o processo de identificação da população indígena em Manaus e no seu entorno? Porque a gente sabe que tem um sistema geral, mas tem um sistema específico para eles ou não? Como é que é feito? Quando a gente remete àquela minha fala. Quando a gente fala de população indígena, a gente geralmente associa àquela população aldeada dentro de um território demarcado. Mas, de acordo com os números do IBGE, a gente vê que cada vez é mais crescente a população indígena em centros urbanos, em assentamentos urbanos. Então, esse também é um dos desafios da Secretaria de como identificar essa população no meio de toda uma população do município. E é um caminhar de formiguinha, um trabalho meio que braçal, onde nós vamos articulando com lideranças, com associações, com coordenações, até mesmo com a Secretaria do Estado, com a FUNAI, para poder identificar essa população. E algumas lideranças identificam onde tem uma determinada população, uma comunidade, uma associação. E nos distritos de saúde, nós temos referências técnicas também, onde essas referências técnicas são responsáveis pela saúde indígena de cada distrito de saúde, que é composto em Manaus por 5 distritos. Em 3 dos distritos, temos o norte, o leste e o oeste, tem a composição da equipe com os agentes indígenas de saúde. E eles fazem esse mapeamento de ir até uma comunidade de saúde, identificar o número de pessoas indígenas, realizar o cadastramento via PEC, identificar as necessidades de saúde e se aquela comunidade é próxima ou não de uma unidade de saúde, é feita aquela vinculação. Caso seja distante, mesmo assim identificada uma unidade de preferência ou que esteja mais próxima para fazer essa vinculação. Muito bem. E como é que se dá a questão, o que a ciência oferece enquanto carteira de serviço para essa população? Depois que ela é vinculada, depois que a população, a família é cadastrada, o que essa comunidade, o que essa população tem oferecido a elas? O que as unidades de saúde oferecem a elas na carteira de serviço? Para a população indígena é oferecido toda a cartela de serviço que é composta pela Secretaria de Saúde, tanto como a vacinação, a consulta médica, de enfermagem, as visitas dos agentes indígenas e dos agentes não indígenas,
a qual eles são vinculados, e todos os outros serviços. Legal. E a gente, desde o começo do podcast, está falando sobre a diferença na abordagem, no acolhimento, né, da diferença entre a abordagem e acolhimento da população indígena e da população não indígena, as suas especificidades. E eu queria que vocês falassem um pouco como é que é trabalhado no âmbito da ciência, né, essa questão, né, das especificidades culturais, de promover a participação da própria comunidade, porque a gente sabe que a questão da participação da comunidade na criação de projetos, das próprias ações e das estratégias é muito importante de eles falarem para a equipe, né, a partir deles, quais as suas reais necessidades. E se tratando também do que a gente fala de interculturalidade. Como é que a ciência tem trabalhado? E aí a gente fala para os trabalhadores de saúde, não só para os profissionais, mas desde a pessoa que está na porta, recepcionando, né, o administrativo, que vai fazer o cadastro na unidade. Como é que a Secretaria tem trabalhado essa questão da interculturalidade junto a essa população? É um desafio, Liege, esse tipo de trabalho. Porque, como eu falei anteriormente, não é uma população indígena, são vários povos, de várias etnias, com vários costumes, culturas, religiões, que entende o processo de saúde e doença de forma diferente. Para o indígena, ele entende o que doença pode ser a falta do território, que seria a falta do alimento, que até para nós mesmos a falta do alimento pode causar uma doença, né? Mas está muito mais vinculado, tem muitos processos envolvidos no processo de adoecer, no processo de saúde e doença, para o olhar do indígena. Então, os nossos desafios são enormes. Como eu comentei, a gente tentou envolver os agentes indígenas já para identificar esses olhares diferentes, tentar identificar quais são as especificidades de cada cultura e, assim, tentar desenvolver estratégias que possam chegar a minimizar essas diferenças. Mas nem sempre a diferença é ruim, porque a gente fala muito da interculturalidade, querendo que o povo indígena se integre na nossa cultura. Mas se a gente começar a abrir espaço para entender como funciona o processo para ele, esse processo seja um pouquinho mais fácil. Então, além da contratação dos agentes indígenas, a equipe de saúde, no ano de 2024, nós fizemos um primeiro encontro de saúde indígena, em que eu envolvia tanto a comunidade indígena, como a comunidade profissional e a comunidade acadêmica, para ter essa troca onde os agentes indígenas falaram sobre suas experiências no território. Estamos no planejamento de fazer um fórum nesse ano de 2026, envolvendo a questão da temática da interculturalidade. Estamos trabalhando numa nota técnica para regulamentar a ação dos agentes indígenas e, recentemente, nós lançamos um guia de preenchimento do quesito raça-cor nos sistemas eletrônicos da prefeitura, sistemas de informações eletrônicos, como o PEC e o SALEX. Legal. Isabela, eu queria que você falasse um pouco de como tem sido as ações, né, dentro dos centros de saúde voltadas a essa população. Vocês vão até as comunidades, o que vocês levam, né? Como é que é a recepção da comunidade? Claro que deve ter uma diferença quando o indígena vai até a unidade e quando a equipe de saúde vai até a comunidade fazer essa abordagem nova. Fala um pouco para a gente de como tem sido realizadas essas ações, né, qual o retorno da comunidade em relação a essas ações. Sim. As ações em saúde que nós fazemos, né, que nós ofertamos para a comunidade, quando nós chegamos lá até eles e em meio de visitas a gente fala sobre as ações, eles já ficam muito animados, ficam muito alegres para receber. Então, a recepção da comunidade é maravilhosa, muito, muito aceita, eles vão, participam, e as ações em saúde, elas são o pontapé, são o início.
né? A gente sabe que a gente tem muitos desafios a serem enfrentados dentro de uma unidade de saúde. Então, a gente trazendo as ações, a gente tem mais aceitação por parte da comunidade. E toda aquela comunidade, com a sua diversidade, eles vão lá, com toda essa diversidade, eles vão lá e participam de todos os serviços que nós levamos. Nós levamos consulta de enfermagem, consulta médica, administração de vitamina A para as crianças, que como está prevista na caderneta, levamos teste rápido, levamos vacina, levamos educação em saúde, dependendo do mês, né, a gente trabalha com eles também os meses alusivos. Então, é importante que a gente, que não, assim, não é porque eles estão aqui que a gente também não vai trabalhar com eles todas as situações que permeiam a nossa sociedade. Então, a gente trabalha com eles os meses alusivos, né? O Setembro Amarelo, a gente levou, falamos com eles a respeito. No outubro também a gente já está trabalhando planejando a questão do Outubro Rosa. E assim, nas ações a gente pode, como eu falei, né, anteriormente, damos o pontapé inicial, às vezes para fazer aquela integração com a unidade de saúde. Por quê? Na ação, ele vai receber toda a orientação e, às vezes, né, dependendo da situação, pode ser encaminhado para um médico ou pode precisar de uma medicação, onde a gente vai orientar ele aí na unidade de saúde. Então, a gente também trabalhando com as unidades de saúde, quando eles forem lá, a unidade já vai saber que ali já é parte da comunidade em que a unidade atende, eles já vão entender que precisam atender, acolher, não só a comunidade indígena, né, mas todos. Precisa ter um bom acolhimento para que você tenha uma integração boa com essa sociedade, com essa comunidade ao redor dessa unidade. E aí, algo que é muito interessante, tem algumas unidades de saúde que trabalham com pequenos grupos de um determinado serviço. Por exemplo, em algumas unidades você pode encontrar uma horta, um programa de horta. E quem está inserido nessa horta? O indígena. E ele leva muito conhecimento, né? A questão do hiperdia, programa hiperdia. Tem grupos, né? E eles também estão lá, estão inseridos. Então, é muito importante que de fato eles estejam inseridos, porque a medicina tradicional ela vem agregar, vem enriquecer aquilo que nós já sabemos, né, que tem por base da ciência. Eles vêm com a medicina tradicional. E você unindo uma coisa a outra, muitas das vezes você consegue mudar todo um cenário de uma pessoa, né, com questões do processo saúde e doença. E você vê que eles estão tendo uma aceitação melhor e maior. E isso é muito bom, é muito gratificante. É importante e é relevante essa questão das ações, por isso que eu perguntei, porque eles também se sentem parte, né, do indígena, eles têm essa questão do pertencimento, né, da territorialidade. Não é só estar na aldeia, mas onde eles estão, eles têm esse sentimento de pertencimento. Então, essa questão de agregá-los junto à unidade de saúde, os seus saberes, as suas práticas, é importante para que eles se sintam parte dessa unidade de saúde, dessa comunidade. Eu queria que vocês falassem um pouco também de como é o trabalho que é realizado junto às lideranças indígenas. Né? Eu sei que é uma coisa que eles valorizam muito, a questão de trazê-los para a roda de conversa, para que eles falem das suas necessidades. Como é que é essa conversa junto às lideranças indígenas? Falando de saúde, né? Uhum. Quando a gente vai de encontro a essas lideranças, né? Quando a gente anuncia uma visita, na verdade, eles já organizam todo um roteiro, né? Eles são muito organizados. Então, quando a gente anuncia essa visita, eles já vêm falar o que está afetando a comunidade. Nunca eles vão falar de maneira individual, né? Eles falam de modo coletivo. O que está afetando essa comunidade? E aí, em contrapartida, eles já vêm, olha, a gente está precisando disso, disso e disso, né? E aí a gente vai organizando, vai alinhando com a unidade de saúde, vai alinhando como a gente pode resolver algumas questões de modo atender as necessidades.
de modo que venha atender a todas as demandas que aquela comunidade, que aquela liderança vai apresentar para a gente, né? Mas, assim, de modo geral, a gente consegue ter um bom relacionamento com todas as lideranças. Importante essa questão de você conversar com a liderança, conversar com a comunidade, justamente para saber quais as reais necessidades, né? E assim alinhar as ações e as estratégias junto à equipe de saúde. Muito legal. E Leide, fala um pouco para a gente como é que a Secretaria Municipal de Saúde tem procurado capacitar os profissionais, né? A gente sabe que tem escola de saúde pública, como a Secretaria tem lidado com a questão da capacitação para que seja oferecido uma abordagem, um acolhimento e ações e estratégias de acordo com as especificidades da população indígena. Tudo que a gente tem conversado aqui. Como é que a CISA tem envolvido a equipe de saúde nesse contexto de saúde indígena autônoma? A secretaria ela tem tentado envolver os profissionais de modo pontual por distritos de saúde. Recentemente, no início do ano, fizemos um movimento com os agentes indígenas, onde utilizamos metodologias ativas, que eles demonstraram todas as perspectivas que eles tinham e demonstraram também as dificuldades que eles tinham em trabalhar em campo, direcionado dentro das comunidades indígenas. E foi muito aproveitou, foi um de grande revalia. Não, corta que tá de olho fechado. E foi um evento que deu para aproveitar muito, porque as experiências que eles nos passaram, surgiu outros movimentos que fossem expandidos para os outros distritos, como a ideia de oficina entre lideranças e os profissionais de saúde, para que eles identifiquem e vejam com outro olhar a vivência do indígena na cidade, com o próprio protagonismo do indígena relatando como é viver na cidade, como é procurar uma unidade de saúde, o conhecimento que é diferente, pois quando ele estava no território, a saúde ia até ele, e nesse momento a gente está tendo que fortalecer o protagonismo, a autonomia do indígena, em conhecer como funciona a APS, e também os profissionais que conheçam que tem uma nova realidade. Nós temos um número na cidade de Manaus de 71 mil indígenas que estão frequentando nossas unidades de saúde, muitas vezes invisibilizados por não se identificarem como indígena, ou até mesmo por o profissional não perguntar se ele é indígena ou não. E não precisa especificamente perguntar se é indígena ou não. Precisa perguntar um campo que a gente até fez o guia do preenchimento raça-cor, que é um campinho onde ele vai definir qual seria a sua raça. Branca, raça, cor, barra etnia. Branca, preta, pardo, indígena. São campos de definições do IBGE, que é acompanhado também pela secretaria. Nesse guia, ele orienta como o profissional que está na recepção fazendo o cadastro, seja qual for o profissional, administrativo, um técnico de enfermagem, um agente de saúde fazendo esse cadastro, que ele faça essa pergunta de forma adequada. Que não é constrangedor perguntar como aquela pessoa se autodeclara. Que não, melhora, subsidia as políticas públicas, porque a gente conhece o nosso território, conhece a população que é a ser atendida. Como eu havia falado anteriormente, no ano passado teve o encontro de saúde indígena, que envolveu profissionais de saúde, e estamos planejando o fórum para o ano de 2026 também, para direcionar a profissionais de saúde com o tema da interculturalidade, da integração com a medicina indígena, da cultura, espiritualidade. Além de falar um pouco da cartilha, do guia de conhecimento do quesito raça-cor, foi um guia lançado pela Secretaria Municipal de Saúde, e a Isabelle vai falar um pouco da importância, dessa cartilha na qualificação de registro e o porquê, que é tão importante que a gente incentive
e a população indígena se autodeclara indígena. É muito importante, né? Como aliás falou aqui, como apresentou Lidiane, é muito importante que esse campo ele seja devidamente preenchido através da pergunta, né? O indivíduo vai chegar na unidade de saúde, vai ser questionado, vai haver uma pergunta e ele deve responder da maneira mais clara possível, né? Então é importante a questão da autodeclaração dessa pessoa. Através dela, o profissional vai fazer o registro e já vai entrar no banco de dados. E aí, isso posteriormente vai subsidiar, né, vai ser a base da criação de novas políticas, no caso, na saúde indígena. Vai ser a base das políticas indigenistas, políticas indígenas. Elas precisam de dados concretos, dados quantificados, qualificados, assim como os nossos agentes indígenas de saúde fazem, né? Todos os dados que eles trazem para nós são dados reais, quantificados, qualificados, eles foram na comunidade. Então, são dados reais. Da mesma maneira, a questão do quesito raça-cor, né? É importante que se autodeclarem e seja perguntado, seja registrado, porque através dessas informações a gente pode trabalhar com a criação de novas políticas. E falando em criação de política, eu queria que a gente falasse um pouco de como é que está esse processo, como é que está se dando esse processo da criação da política municipal de atenção à saúde da população indígena em contexto urbano. Fala um pouco para a gente de como é que está esse processo de ligação. Sim. A partir desde janeiro, nós criamos uma portaria para um movimento do grupo de trabalho para a criação da política de saúde indígena, a política municipal. Esse trabalho está sendo desenvolvido com os profissionais da sede, que são os que trabalham em formulações de políticas, e nós estamos num trabalho de letramento em saúde indígena, para que eles entendam em suas áreas específicas, como ciclos de vida, saúde bucal, doenças crônicas, qual a necessidade, a importância de incluir uma política específica para a população indígena, quando a gente precisa sensibilizar os profissionais da sede, que são os detentores do manuseio das políticas, das construções de políticas e de notas técnicas, de regimentos, de normas para a secretaria. E estamos nesse processo de sensibilização para futuramente expandir esse processo da criação da política para a comunidade indígena, para a gente ouvir, ter essa integração com lideranças, com organizações, com coordenações e associações indígenas, porque a secretaria entende que quem melhor do que falar sobre o indígena que é o próprio indígena, que possa nos ensinar como fazer uma política que atenda às necessidades, às perspectivas dele, né? Integrando todo o conhecimento e saberes dos indígenas ao nosso saber biomédico, integrando essas associações entre medicina indígena ou medicina ocidental, para que a gente consiga sensibilizar, deixar o SUS mais equitativo, mais aberto e acolhedor. Então, com base no que vocês falaram hoje, antes da gente entrar já para as considerações finais, eu queria fazer uma pergunta um pouco pessoal sobre cada um. A gente pode começar da Liege até aqui. E a pergunta é, como, depois que vocês entraram no ramo, posso dizer assim, na área de cuidados da população indígena, como isso mudou a vida de vocês? Porque antes eu creio que a gente tinha uma visão de que o índio, como você bem falou no começo do podcast, a gente vai fazer atendimento à população indígena, a gente vai ter que ir a uma comunidade rural, a uma comunidade isolada. O indígena geralmente ele vai estar na casa dele, naquela tida como oca, vai estar bem isolado de tudo, não vai ter acesso a smartphone, internet, seja lá o que for. Tem as questões culturais, regionais, religiosas também. Então, como mudou a sua vida? Liege. Me pergunta, e realmente mudou. Eu ouvia muito, e às vezes até falava, que lugar de índio é na aldeia. Né? E por muitas vezes as pessoas têm pejorativo de índio, lugar de índio é na aldeia.
Desde que eu entrei na saúde indígena, com certeza, eu fui sensibilizada e o meu olhar hoje é diferenciado. Não é porque o indígena está fora da aldeia que ele deixa de ser indígena. Não é porque ele está fora da aldeia e é indígena que ele não possa ter os mesmos direitos e deveres de uma pessoa que não é indígena. E eu aprendi que eles têm especificidades, que eles têm valores, que eles têm cultura diferente e que nós mesmos não indígenas usamos. Quantas vezes nós não usamos plantas medicinais, misturas medicinais, né, usando como remédio, como fármacos mesmo, e isso vem deles. Né? E a partir do momento que você está imerso junto com a população indígena, você vê o quão isso é valoroso, o quanto é valioso você olhar para a sua ancestralidade, porque, como se fala, eles são os povos originários, eles estavam aqui antes de nós. Né? E a gente costuma falar uma frase no meio que nada para eles sem eles. Então eu aprendi a valorizar, eu aprendi a estar com um olhar sensível e a entender que a equidade é isso, é olhar diferente com um olhar diferente. Né? E a gente se apaixona mesmo pela população indígena, a gente se apaixona pela cultura, a gente se apaixona pelos valores, né? E eles têm toda essa questão do pertencimento, coisas que às vezes nós, no indígenas, não temos. Né? A questão da valorização da terra, do pertencer, da cultura. Então, nessa questão do pertencimento do território, que não é o território físico, mas é o que eles carregam como cultura. Isso mudou muito a minha visão em relação a eles. Essa pergunta vai bem profundo mesmo, porque a saúde indígena, eu não trabalho, a gente vive a saúde indígena, porque se envolve. Mesmo eu entrei na pasta para trabalhar diretamente com a saúde indígena em 2022, e me colocando no local, numa posição de que eu não sei nada. E não um saber científico, é de identificar o quanto a gente tem que aprender com a população indígena, como eles não precisaram dessa falsa modernidade que a gente luta tanto para ter com tecnologias. Eles, com uma tecnologia simples, eles viveram esse tempo todo de forma saudável e tem muito a nos ensinar. Tem uma frase de Ailton Krenak que fala que se nós não estivéssemos aqui, será que os índios sobreviveriam? Sim, eles sobreviveram muito tempo, com as suas culturas, com as suas medicinas, e até hoje eles nos ensinam a valorizar a saúde, que a saúde não é só não ter doença, é viver em comunidade, se compadecer com a sua comunidade. Se um parente está com alguma necessidade, está com alguma patologia, eu também estou doente, me sensibilizo, ajudo. Por isso, às vezes, aquela movimentação, eles andam em família, porque eles pensam no coletivo, eles são aquele coletivo. Então, é o que eu acho que a nossa humanidade está precisando, né? Para a gente aprender essa coletividade, pensar a saúde de forma geral, de atendimentos de forma geral. O indígena tem muito a nos ensinar e a gente tem muito a aprender com a população indígena de forma geral. O respeito uns com os outros, ao cuidado, ao respeito com a natureza, com plantar uma erva. Quando ele planta uma erva para fazer um chá, ele não simplesmente abre um buraco e enfia uma semente. Ele conversa com a terra, ele conversa com aquela planta, ele joga água conversando com aquela planta para que ela floresça, para que um dia ela vire um chá que vá curar alguma patologia. Então, eu acho que o nosso universo está faltando muito isso para a gente melhorar, tanto como pessoa, se sensibilizando com amor ao próximo, cuidado do próximo, sem estereótipos. Ele é uma pessoa com suas características individuais que devem ser respeitadas. É uma pergunta que deixa a gente reflexiva assim por
vários momentos e é até difícil você responder isso, né? Quando eu entrei na saúde indígena, aliás, antes de eu entrar na saúde indígena, eu tinha a mesma observação, né, que você colocou aqui. Eu não sabia muito, a gente tinha aquela ideia de que era algo mais afastado. E aí, depois que eu entrei na saúde indígena, né, eu me apaixonei, como o Liege colocou aqui, eu me apaixonei por essa pasta, por tudo que ela representa. Questão cultural, a questão das medicinas tradicionais, a valorização da coletividade, a valorização da família, da comunidade, né, da ancestralidade. E traz, a, traz justamente uma reflexão para cada um de nós. Né? Será que nós estamos valorizando, de fato, aquilo que é importante, que seria a nossa família, que seria os nossos antepassados? Muitos somos, nós até temos, né, descendentes ancestrais indígenas, porém, como não fomos acostumados a falar sobre, né, a gente deixou no esquecimento. Então, infelizmente, acaba que a gente deixa para lá uma questão de pertencimento, algo que a gente não deveria, né? E a saúde indígena, ela trabalha justamente com isso. E você ajudar, né? Poder ajudar, poder fazer um pouquinho sequer por eles, assim, é algo extraordinário. Você se sente bem assim por muito, muito tempo, né? Então, antes de encerrar, gostaria só de falar com vocês, assim, algo mais tranquilo, sobre a consideração final de cada um, sobre o que vocês acharam do podcast e o que vocês têm a dizer às pessoas que vão nos ouvir acerca da população indígena como um todo, porque, como vocês bem pontuaram, assim, não de forma direta, mas é um povo, querendo ou não, ainda isolado, não pelo Estado, por vezes, mas pela população. É um povo que, ele tem que estar naquele canto dele, não é algo que eu tenho que me importar por algum motivo. Então, o que vocês têm a dizer, em consideração final, sobre o podcast e a população? Uma frase, algo do tipo. Primeiro eu quero dizer que é um privilégio, uma honra, né, estar participando do podcast, principalmente por ser um podcast informativo, né, a população muitas vezes não sabe, mesmo, né, porque não tem informação. E só o fato de a gente estar aqui falando sobre saúde indígena em contexto urbano, mostrando que eles estão aqui no nosso meio, isso já é muito importante. Né? Então eu quero agradecer e falar. O que a gente quer é que essa população não seja mais invisibilizada. Né? Por isso que nós estamos aqui. Né? Acho que essa também é a função do Telesaúde, desse podcast, é tornar visível aquilo que antes estava invisível. Né? E a gente quer trazer, mesmo e dizer que a população indígena está presente, como a gente falou, de aproximadamente 72 mil indígenas em Manaus e no seu entorno, então não tem mais como invisibilizar. Né? Então, acolha, ame, respeite, porque antes de ser indígena, é um ser humano. Eu quero agradecer pelo convite do Telesaúde e como foi importante esse movimento para conhecimento, não só da população em geral, como dos nossos profissionais. E que seja percebido que está tendo essa movimentação. Às vezes, essa movimentação não causa um grande impacto inicialmente, mas no futuro, com pequenos passos, nós vamos tentando transformar mais a saúde do município de forma mais equitativa. Lembrando que a saúde indígena ela é um direito constitucional, independente do território que o indígena esteja, e depende da união dos esforços entre gestores, profissionais de saúde, lideranças indígenas, comunidade em geral, secretários de saúde, toda essa movimentação para que ela ocorra. E o compromisso que a Secretaria tem é de continuar fortalecendo o SUS de maneira mais pluriversal, atendendo todas as necessidades dessa população aqui no município de Manaus.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né, que o Telesaúde nos trouxe, e dizer que povos indígenas, no contexto urbano, eles existem, né, e nós precisamos, sim, ter esse olhar diferenciado, porém, não podemos ter um olhar que discrimine. Precisamos respeitar os seus saberes, a sua língua, porque às vezes a gente olha o outro falando diferente e às vezes instintivamente a gente já quer, faz um olhar, dá uma olhadinha, uma cara feia, né? E a gente precisa começar a mudar, né? Eles são pessoas riquíssimas em cultura, em conhecimento, e nós precisamos saber respeitá-los, respeitar a diversidade, não só do indígena, mas de todos, né? De cada um. Precisamos respeitar ao mesmo tempo, toda a sua diversidade, a sua individualidade também, né? As características de cada um. E, como bem disse a Liege, né? Antes de ser indígena, eles são um ser humano que precisam das mesmas coisas que todos, né? Precisam da saúde, do transporte, trabalho, estudo. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade, gente. Então, sendo assim, a gente encerra hoje esse podcast, encerra agora esse podcast, e ele será disponibilizado nas plataformas digitais, do YouTube, do Spotify, tá bom? E é isso, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.